O medo nos seres da natureza tem e sempre teve o sentido da preservação. É um componente básico da experiência humana. O Tá na Rede de hoje fala rapidamente da construção social do medo na modernidade. O convívio com o medo mede-se pela doença social reinante. Tem sido objeto de análise de vários autores, psicólogos, sociólogos e lideranças de vários níveis. Podemos afirmar, com capacidade não muito técnica, que existe uma cultura de decadência social. Uma cultura de violência para a qual o futuro é negado e representado como ameaça de aniquilamento e destruição, seja de bens, de status quo, seja física, seja psicológica. As sociedades atuais estão instituídas com base em um modelo de insegurança existencial e desta para a insegurança pessoal. Em poucas palavras, tememos a violência urbana, as catástrofes naturais, o desemprego, as epidemias, o terrorismo, a exclusão e o abandono. De uma forma ou de outra, há a necessidade imperiosa da sobrevivência e, substancialmente, nós tememos a morte. Morre esperança e tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, aos olhos de uma criança. Gente, barro, tempo, karma, boca, aos olhos de uma criança. A experiência de morte, da aniquilação, é particularmente possível à espécie humana, visto que temos plena e total capacidade de prevê-la. O desaparecimento não se restringe à morte física. Podemos temer a morte em vida. Decepções e perdas funcionais no trabalho ou a sensação de perdermos o tempo e a vida em tarefas inúteis, impedimentos, a sensação de que algo nos foi tomado, o abandono e infinitas formas de temer a extinção que vai minando nossa segurança. O país amontoa 622,2 mil presidiários em um espaço onde caberia no máximo 371 mil. Em média, seria 1 metro quadrado para cada preso. Isso sem contar mais de 100 mil prisões domiciliares. Expressivo aumento na população carcerária de 267,32% nos últimos 14 anos. Muitas das prisões são efetivadas por crimes não violentos, entre eles o tráfico de drogas. Em muitos casos, presos não violentos se tornam criminosos brutais. As prisões acabam por ser escolas do crime. Nos últimos tempos, vivemos as rebeliões em presídios com um horror indescritível de mortes. O sistema punitivo tornou-se uma máquina de produzir a criminalidade e está longe de trazer alguma espécie de paz social, verdadeiro paradoxo, um sistema seletivo, repressor e estigmatizante. Porque não é seriado da Fox, é Playboy se acabando no Ox, artesanato humilde de Durepox, e antes de pensar em tirar, vá tomar no seu cox. Porque não é seriado da Fox, é Playboy. Aí já é apelação. As pessoas acreditam mesmo que isso aqui é uma democracia. Isso aqui é um democracídio. Na verdade é um democracídio. Estão exterminando a população. A juventude está morrendo. Falta de opção? O tráfico está aí. O espaço urbano é o lugar onde mais se concentra a vida pública, o consumo, as novas formas de relações sociais e onde também são produzidos os novos tipos de medo e insegurança. A globalização é um fenômeno econômico. Ela atinge praticamente todas as esferas da sociedade e na sociedade moderna este modelo torna os ricos sempre mais ricos e os mais pobres ainda mais pobres. Você é um elemento perigoso. Talvez porque destoe do tecido social. Existe um medo das pessoas contra estrangeiros, figuras como os imigrantes econômicos que são vistos como gente supérflua, que na modernidade tiveram que buscar os centros industriais à procura de trabalho e de moradia. Isso vai ser visto através de países, de regiões e cidades em lugares como o Brasil, não apenas com a imigração, mas também com a migração. É o medo da exclusão social. Isto com certeza ocorre em várias cidades e metrópoles do planeta afora. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que dá nessa prisão.
Feitos para proteger ou para conquistar, hipertecnológicos ou produzidos com areia e latão de lixo, superados pela história ou ainda em construção, são os muros muitas vezes manchados de sangue que separam povos, cidades e nações. Todos os muros se caracterizam pela perda da visão integrada do mundo e da sociedade humana. E como uma navalha afiada, cortam países, territórios, famílias e populações. Muros para proteger e muros para conquistar. Barricadas de caráter racista, religioso, econômico ou político. E a globalização aumentou o expurgo e esta segmentação social. Não, hoje eu acho que privilégio come direito. Esses privilégios acumulados nessa minoriazinha que vive dentro de gaiolinhas de ouro, condomínio, sempre fechado, né? Eles são prisioneiros ali, eles têm medo de sair dali, eles são prisioneiros. Os jornais sensacionalistas já viram notícia pro governo, virou número, aumentou a estatística. O que se fazer? Famílias destruídas são notícias da TV. Chega de sofrer, o abismo social mata, eu mato a você. O que se fazer? Famílias destruídas são notícias da TV. Realmente, é muito fácil ser militar, desde que você abra a mão da sua consciência. Há uma clara degeneração das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, quase elegendo uma nova perspectiva de Guerra Fria. Isto porque sempre haverá um perigo de guerra atômica. Essa ruína passa pelas relações com o Irã, Coreia do Norte e faz divisa com vários conflitos religiosos, étnicos e disputa de poder sobre riquezas naturais, tais como petróleo e água. Não se prevê sobreviventes numa guerra nuclear entre potências. Qualquer conflito nuclear é virtualmente aniquilador, posto que gera uma reação encadeada. A nova Guerra Fria, por assim dizer, se inicia quando o Ocidente não tratou a Rússia como um país que tinha se livrado do comunismo soviético. Isso foi agravado pelo entusiasmo ocidental em expandir a organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecida como OTAN, primeiro admitindo países como Polônia, República Tcheca, Hungria, que tinham uma longa tradição nacionalista e de luta contra o regime de Moscou. Outro risco de deflagração da guerra atômica se estabelece quando representantes da Coreia do Norte descrevem a política dos Estados Unidos como a principal razão do agravamento da situação na Península Coreana. E o mundo teme os testes com mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte e seus testes atômicos. Mais um ponto de tensão no Golfo de Aden, na África, o conflito no Iêmen, onde o governo apoiado pela Arábia Saudita e rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, provocou uma série de ataques contra navios em trânsito. Na Síria, ao menos 250 mil sírios morreram em 4 anos e meio de conflito armado, que começou com protestos anti-governo e cresceram até dar origem a uma guerra civil. Mais de 11 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas, gerando a crise de refugiados que assusta os países para onde se deslocam, acentuando o medo do terrorismo, o medo da invasão cultural religiosa, bem como as questões econômicas de emprego e acomodações. Neste território, incluindo Iraque e Síria, em 2014, o Estado Islâmico declara um califado. São combatidos por americanos, franceses e russos. Forças militares conjuntas russo-chinesas se preparam para um enfrentamento global contra a guerra ao Ocidente, que pretendem evitar com o uso da diplomacia. Tem como incômodo a expansão das bases ocidentais da OTAN nas fronteiras russas e chinesas. Esse seria o germe de um conflito em escala mundial, a terceira guerra que poderia ser atômica. Esse é um trabalho rápido. Nada falamos das populações famintas da África e dos êxodos perpetrados por guerras étnicas e de tribos. Nada falamos sobre a crise palestina com Israel à frente, ainda em tentativas diplomáticas para se estabelecer o Estado palestino. Sobre as questões manicomiais, onde há privação de liberdade que não ajuda ninguém. A liberdade é terapêutica. Nada falamos sobre guerras de facções criminosas nas periferias do mundo, do tráfico internacional de armas ou da violência contra a mulher e das mortes por agressão, inclusive familiar. Nada falamos sobre a discriminação de gênero,
sobre a homofobia e muitas outras formas de expurgo no seio da sociedade, inclusas violências por intolerância. 5 moleque tipo nós, que acabaram assim, que fim, sem voz, silêncio dos velhos, medalha pra algoz, quando eles matam. 5 moleque tipo nós, não vai ter hashtag, nem hoje nem pós, ninguém chora por 5 moleque tipo nós. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, você sugere, você comenta, porque o Vai Ali está na rede. Se fossem playboys, mas não era 5 moleque tipo nós, então que a mãe de cada um deles chore a sós, e é sempre assim.